Tem uma coisa muito bacana no processo de produzir o programa Papo com Cris, que é fazer a lista dos entrevistados. É muito legal porque ao longo de todos esses anos eu colecionei tanta gente maravilhosa, né? Trouxe tanta gente para minha vida. Hoje eu trouxe uma grande amiga, uma mulher que eu admiro muito e que eu costumo dizer que ela é uma mulher de profundezas. Ela não é... A Mônica não é piscina, a Mônica é mergulho em alto mar. Eu falo que com a Mônica não tem passeio, com a Mônica é jornada. Mônica Tito, obrigada por estar aqui comigo. Tudo bom, Cris? Ai, ela é tímida, ela já confessou isso, eu sei disso. Com todo esse elogio aí que eu fico mais tímida ainda. Mas eu falei para ela, esquece que isso aqui é papo com Cris, é bater papo, é bater papo. E a Mônica, ela é engenheira agrônoma, formada aqui na Exalc, e ela tem um trabalho invejável. A Mônica conhece o Brasil de ponta a ponta, mas ela conhece um Brasil que a gente não chega. Ela conhece um Brasil que nós, brancos, paulistas, vemos raramente na televisão, isso quando nos desperta interesse. A Mônica vai para os rincões e ela tem chegado à realidade, ela toma contato com comunidades, com a nossa biodiversidade. E eu chamei a Mônica aqui como testemunho ocular de transformações pelas quais o Brasil está passando. E a Mônica é uma mulher de visão crítica, por isso que eu admiro muito. Mônica, o que está acontecendo aí pelos rincões do Brasil que você tem visto? Não está muito fácil, né, Cris? A gente que trabalha na área ambiental e com comunidades, então a gente trabalha com comunidades quilombolas, com algumas etnias, né, os índios, os caiçaras, os agricultores familiares, e a gente está vendo que a situação não é muito fácil para essas pessoas. Se antes as políticas públicas chegavam de forma muito devagar, agora então é a ausência de políticas públicas, né? Ausência até, eu acredito até que uma regressão, né? Exatamente, exatamente. Então parece que a gente tá, a sensação que eu tenho como espectadora é que estamos caminhando para trás, né? Perdendo um pouco que foi conquistado, não é isso? Sim, e assim, é triste a gente ver um Brasil de culturas tão ricas, né, de uma diversidade tão grande. Eu não estou falando só da diversidade das florestas, mas da diversidade cultural, né? Então, quando a gente fala de índios, existe toda uma cultura diferente, valores diferentes, e aí a gente vê algumas falas equivocadas, né, em relação a esses nossos povos originais que nos entristecem muito, né? E muitas etnias hoje, muitas terras indígenas têm sido atacadas, com os direitos violados, né, ou falta de respeito com essas comunidades e com esses povos que fazem parte da nossa história, né, que é o nosso início do nosso país, né. E precisa realmente de um olhar especial, né? Outro dia você comentava comigo como você ficou triste de ver vários índios que vão para a cidade, eu não lembro que região que era, que você via que ficavam às vezes jogados com a bebida, sem perspectiva, sem acolhimento, né? Sim, são os machacalis. Os machacalis, eles são uns índios que ficam ali na região norte de Minas Gerais, e eles foram alocados em uma terra que é dividida em 3 partes, mas os índios eles têm uma dependência da água, né? Sempre dentro dessas áreas tem as casas de reza, uma série de rituais, uma série de culturas que dependem da água. Essa área onde eles foram alocados não tem água, né? Não tem nenhum rio e nada. Então, assim, a gente vê uma degradação da cultura. São índios que não falam o português, né? Eles continuam resistindo com a língua própria, e isso é uma questão que passa por todas as etnias, assim, o contato com a cidade, o contato com a cultura branca, a imposição de uma cultura que não é a deles, então o contato com o álcool, né? Então é bastante triste da gente ver essa situação. E um desmonte da FUNAI, de todo o trabalho que eles vinham realizando com esses grupos, né? Então
de fato muito triste. E o desconhecimento das pessoas do que de fato são essas etnias, né? O que fazem, como é que é o modo de vida, né? Como é que é o tempo de descanso, o tempo de caça, o que é função das mulheres, o que é função dos homens. E aí a gente vê umas falas, os índios não gostam de trabalhar. É uma total incompreensão, né, de uma cultura, de um desrespeito ao modo de vida, exatamente, né, então... Que a gente viu, sei lá, há 4 séculos, né? Sim. Quer dizer, não houve uma evolução nesse sentido? As pessoas não são capazes, né? A ciência está aí para mostrar, né, para estudar o comportamento. Quer dizer, é uma coisa muito louca. O que mais te preocupa nessa conjuntura toda com esse ministro do meio ambiente maluco que a gente tem, né? O cara que está sendo processado, que não tem qualquer mérito dentro da área ambiental. O que mais te preocupa nisso tudo, Mônica? Então, Cris, aqui na Casa da Floresta, você sabe, a gente trabalha com conservação da biodiversidade. Então, nossas equipes, que são de biólogos, ecólogos, vão para áreas pelo Brasil inteiro que tem floresta nativa, muitas vezes para fazer monitoramento de aves, de mamíferos, de vegetação. E o que a gente tem visto, assim, né, e conversado aqui internamente? Essas regiões, e quando a gente fala mais para a área norte do país, onde tem floresta amazônica e onde também tem mais problemas de conflito por terra, isso tem sido muito acirrado e as pessoas estão se sentindo autorizadas a praticar cada vez mais a caça, retirada de madeira das florestas. Então, o que a gente vê? Que a fala, né, só a fala por si só de um ministro do meio ambiente relacionado a algumas questões tem feito com que as pessoas se sintam autorizadas a fazer barbáries, né? Então, esses dias a gente estava conversando, os meninos foram a campo e estavam lá, enfim, andando na floresta para fazer os levantamentos e aí foram encontrando alguns troncos deitados nas estradas, nos carreadores, alguns que davam para tirar e tal, e aí foram vendo que aquilo foi colocado propositalmente. Então a gente tem sentido um risco em relação à equipe muito maior, de ameaça, né? Então isso é um sentimento de um crescente, assim. Então quem trabalha na área ambiental não se sente mais confortável. Não se sente mais confortável. A gente tem sido, de fato, ameaçado em campo, né? Um outro olhar. Sim. E isso tem se acirrado mesmo. Então, é bem complicado porque são atos ilícitos, né? Caça, retirada de madeira e que, de certa forma, estão sendo autorizados pelo governo. Você acha que, de alguma forma, a comunidade internacional vai conseguir nos socorrer nessa tragédia? O que a gente tem percebido com isso, né? Como a gente trabalha com essa área ambiental, muitas empresas têm nos procurado, então tem chegado mais procura de empresas pedindo socorro. E em que sentido? Eu posso ter um governo que diga para mim, olha, eu vou afrouxar os licenciamentos ambientais, você pode fazer à vontade, que não tem problema. Mas quem está lá fora fala, quem compra de você sou eu. Então não importa o governo que você tenha, eu quero que você me prove que você não está suprimindo, que a gente fala, né, retirando floresta para plantar, para criar seu gado, ou para fazer o seu plantio de soja, de cana, ou seja lá o que for, que você não trabalha com trabalho escravo, que você cumpre a legislação ambiental e trabalhista. Então aí o que as empresas têm que fazer? Elas têm que achar um meio de comprovar isso para o cliente, que o cliente não está aqui, o cliente está lá fora, né? E aí então, que vocês entram com o trabalho da Casa da Floresta. Exatamente, para sentar com eles, bem, então vamos formar alguns protocolos, né, para provar que vocês estão trabalhando de forma correta, já que a legislação, que o governo está permitindo que isso seja afrouxado, né? Então, assim, isso tem prejudicado as empresas e não ajudado. Imagino. E eu sei que, falando agora um pouquinho mais suavemente, Mônica, eu sempre vejo seus posts, a Mônica escreve muito bem. E você conta histórias muito legais, porque você entra na casa das pessoas, das comunidades que você, né,
trabalha e vai fazer seus levantamentos. Você tem alguma história bacana que você gostaria de me contar? Eu sei que você toma cafezinho ao pé do fogão a lenha. Conta alguma história pra gente assim, que te marcou nesse trabalho lindo que vocês fazem. Então, Cris, assim, esse trabalho em Minas é uma grande paixão para mim. Acho que você tem acompanhado. Eu voltei a fazer muito campo por conta desse trabalho, que é com agricultores familiares. Então, umas pessoas muito simples e que... uma política pública de luz para todos, por exemplo, faz grande diferença na vida deles, né? E aí, assim, a gente presta sempre muita atenção assim, que os valores são diferentes dessas pessoas, né? O tempo é outro e às vezes a gente pensa que o ter só é o que importa. E aí outro dia a gente estava tomando café com um dos agricultores e a gente fornece para eles alguns materiais para ele melhorar ali a propriedade, ter alguma segurança alimentar e nos permitir que a gente restaure ali, plante floresta em volta das nascentes que ele tem dentro da propriedade. E aí ele estava falando, eu crio as galinhas soltas aqui e de vez em quando a Siriema vem e cata um ovo, né? E rouba um ovo. Aí a gente falou, então o senhor não quer cercar e tal? Até que eu gosto de à tardezinha ficar sentado aqui no banquinho e ver ela correndo e ela leva só um, né? Então assim, que falta ia fazer um ovo para ele, era mais melhor de estar vendo o animal vir da floresta e, né? Isso, né? Então são esses valores que a gente fica pensando, bem, é melhor cercar tudo porque aí você vai ter mais ovos, você será né? Assim, então diante daquela pobreza toda, o contemplar um animal às vezes vale muito mais do que o recurso que ele teria com um ovo a mais por dia, né? Então isso vão ensinando coisas pra gente que são valores diferentes, né? Talvez a felicidade não esteja só no ter. E aí essas pessoas já com tão pouco, assim, são tão solidárias e tão gratas por tudo que elas recebem, que a gente fica pensando, poxa, tantas políticas públicas que poderiam existir no nosso país e que trariam uma produção, uma riqueza, né, melhor distribuída para todo mundo, que de fato as pessoas não conhecem, né, o Brasil para falar. É muito grande, tem muitos cantinhos, muitas peculiaridades e posso te afirmar assim, que tomar um cafezinho sentada na beira de um fogão a lenha, conversando, né, é mágico, né? Com uma família da roça, caipira, é tão bom, né? Tão mágico. É engrandecedor, né? Aí que está a essência mesmo, né? É isso que vale o trabalho da gente, né, Mônica? É o que faz a aprender, gente... porque isso nos ensina, né? Isso sim, que está a beleza do fazer, né? Os índios, né, assim, os guaranis, eles têm um milho, eu não sei se você já viu que são umas espigas que tem os grãos todos coloridos. Já vi. Que é um milho sagrado para eles, né? Então eles põem aquele bocadinho daquele grão de milho e tem a época certa deles fazerem aquele plantio, né? E o quão bonito é ver eles aguardarem o momento certo, né? E ter um ritual, ter uma ligação com o espiritual, de quem planta, de quem é que vai colher aquilo, como é que eles produzem o alimento ligado à questão espiritual, né? E aí vai alguém lá na comunidade muito desavisado e acha que distribuir leite de vaca é algo que está ajudando, né? E eles recebem isso muito passivamente, mas para eles o alimento tem uma ligação sagrada e que faz parte de outra cultura, né? O tempo do descanso na rede, o tempo do trabalho, não são vagabundos. Não, né? não são. Te afirmo que não são. Eu acho que mais quem olha dessa forma está mais para vagabundo do que eu os acho que índios, tem preguiça, né? de ter o conhecimento. A generosidade de olhar para aquilo, né? Infelizmente, né? A gente precisa às vezes conviver com isso, mas
que a gente possa manter esse olhar e contaminar as pessoas para que elas possam, né? Sim. Afinal de contas, você é neta de Índia, Eu sou né? bisneta de Índia. Bisneta. Eu sou neta, minha avó era Pataxó, sul da Bahia. Minha bisavó era ali da região da Serra da Capivara. Então, as nossas raízes estão lá, né? É isso aí. Mônica, eu quero te agradecer por esse papo, essa delícia que é estar aqui na Casa da Floresta. E você tem tantas outras histórias para me contar. A gente precisa falar ainda da sua caminhada, né, em Compostela, em Santiago de Compostela, que deve ter sido muito legal, mas foi a gente muito boa. Vai deixar para uma próxima oportunidade, com essa história eu quero que você compartilhe com a gente também, tá bom? Te agradeço. Obrigada, um bom 2020 para você para toda a equipe da Casa da Floresta. Obrigada. Mas muitos e muitos anos de sucesso para vocês. Obrigada. Muito bom.